Belfort, sou jornalista e curiosa, e a gente vai falar para você sobre esse livro aqui, Nelson Ferreira, o Dono da Música, que eu escrevi e publiquei em 2009. O dono da música é uma expressão usada pelo historiador Leonardo Dantas Silva quando ele escreveu um livro sobre o Carnaval do Recife, e o capítulo, que era sobre Nelson Ferreira, ele colocou o dono da música. Eu achei essa expressão muito apropriada ao papel que o maestro teve na cena cultural do Recife por pelo menos 50 anos. Então eu pedi licença a Leonardo e aí a gente usou esse título, Nelson Ferreira, o Dono da Música. Como surgiu esse livro? Em 2007, eu estava fazendo uma matéria com meu colega José Teles sobre os 100 anos do frevo. Dividimos as tarefas e a parte que eu fiquei foi fazer uma matéria sobre Nelson Ferreira. Quando acabou a matéria, eu pensei, vou ler um livro sobre a vida de Nelson Ferreira. Procurei nas livrarias, não encontrei e aí decidi escrever a biografia do maestro. Ele nasceu em 1902, em Bonito, por acaso. Por quê? Porque a mãe dele era professora do estado e tinha sido transferida para ensinar numa escola em Bonito. Aos 2 anos de idade, a família de Nelson Ferreira se transfere para o Recife. Vai morar no bairro de São José. O bairro de São José dá uma intimidade ao menino com um ritmo que estava nascendo, o frevo. Nelson adorava ver aqueles desfiles passar, principalmente o desfile do Vassourinhas, que na época já passava tocando o frevo número 1 da agremiação, que começou a dar o formato ao frevo que a gente conhece hoje. Outra curiosidade, as ruas organizavam os festejos. Então era muito comum na rua que Nelson morava, na Rua da Concórdia, ter uma comissão organizadora que organizava o festejo do carnaval. E aí, quando os mascarados chegavam próximo a essa comissão organizadora, tiravam as máscaras e eles recebiam um certo reconhecimento. Na música Vocação número 7, lançada em 1972, Nelson citou as lembranças que ele tinha dessa época. Ruas da minha infância, quantas lembranças deixaram em mim. Augusta, hortas, alecrim e travessas e becos hoje desmoronados. Daqueles carnavais em que o menino corria com medo dos alegres mascarados. Nelson vinha de uma família em que quase todas as pessoas tocavam instrumento. As primeiras lições dele ao piano foram dadas pela sua irmã, Laura. Aos 13 anos, Nelson Ferreira já tocava nos cafés do Recife, que eram muito bem frequentados na época. Resultado, aos 13 anos, ele também já estava tocando na casa do então governador de Pernambuco, Manuel Borba. Os cafés eram uma forma de entretenimento, mas estava chegando outra cidade, os cinemas. Os cinemas eram mudos, então no início, enquanto se apresentavam os filmes, os donos de cinemas contratavam pianistas para ficarem tocando. Depois, os cinemas foram se organizando mais e os principais cinemas do Recife passaram a ter orquestras. Aos 14, 15 anos, Nelson já tocava numa dessas orquestras do cinema. Aos 18 anos, ele foi convidado para ser o pianista da orquestra do Cine Teatro Moderno, que era a mais importante do Recife. O maestro dessa orquestra era o Capitão Zuzinha, que ficou conhecido por tocar os 7 instrumentos e que também, mais tarde, vai ser considerado um dos pais do frevo. Na era do stream e da internet, parece estranho, mas o cinema mudo serviu de meio de divulgação para as músicas de Nelson Ferreira. Os músicos trocavam partituras entre si. Nelson tinha um repertório muito diversificado e tinha um amigo que trazia as partituras de fora para ele anualmente quando vinha ao Recife, o pintor Lula Cardoso Aires. As bandas, o carnaval e o cinema mudo fizeram surgir muito mais músicos na cidade do Recife. E aí, em 1922, foi fundada a Liga Carnavalesca de Pernambuco. Um ano depois,
Nelson teve o seu primeiro frevo gravado, Borboleta Não é Ave, uma composição que ele tinha composto para o bloco Concórdia, que era um bloco improvisado na rua em que ele morava. Os blocos serviam de meio de divulgação para o frevo. Vamos ler aqui um trechinho de uma nota publicada em 1963, falando da importância que tinham os blocos de carnaval na divulgação das composições nos anos 20. Os compositores que desejavam ver a sua música bem cantada durante o carnaval entregavam a canção a um bloco carnavalesco. Os blocos Flor da Lira, os Pirilampos, o Após Fum, o Bloco das Flores, as Andaluzas construíram a fama de muito sucesso da época. Deram nome a Raul Moraes, José Capibaribe e ao próprio Nelson Ferreira. Em 1923, Nelson se aproximou do grande amor da sua vida, Aurora Salgueiro Ramos. Eles começaram um namoro e se casaram em 1926. Tiveram um filho e, segundo os depoimentos de quem conviveu com o casal, eram muito apaixonados e foram muito felizes. No final da década de 20, começaram os concursos de frevo. E aí, muitas vezes, Nelson Ferreira e Capiba se revezavam, tirando o primeiro e o segundo lugar. Capiba é outro grande mestre do frevo pernambucano. A essa altura, Nelson já tinha um certo grau de reconhecimento, o seu piano era transportado exclusivamente para as apresentações dele no Recife. Ainda na década de 20, Nelson introduziu o instrumento chamado baixo-tuba na sua orquestra. Isso era uma influência que vinha de longe, de um ritmo que estava surgindo, o jazz, segundo o professor Walter de Oliveira. Em março de 1930, o cinema falado chegou ao Recife. Isso deixou centenas de músicos desempregados, inclusive Nelson Ferreira. Ele foi dar aulas particulares e passou a trabalhar na Casa Parlopom, que vendia partituras e instrumentos musicais. As ondas do rádio chegaram ao Recife e isso trouxe um novo mercado para os músicos. Em 1931, Nelson foi contratado pela Rádio Clube de Pernambuco. Lá, ele foi radioator, roteirista, programador e diretor artístico por 15 anos. Por onde passou, o maestro sempre fez questão de colocar o frevo no primeiro lugar. A rádio foi muito importante na consolidação do frevo em Pernambuco. Quando a gente estava fazendo essa pesquisa, a gente entrevistou o professor do Conservatório Pernambucano de Música, Leonardo Saldanha. Na tese de doutorado dele, ele diz que a consolidação da música popular urbana do Recife aconteceu através da rádio. A gente vai ler um trechinho aqui da entrevista que ele nos concedeu quando a gente estava fazendo essa pesquisa. O frevo foi a grande música da mídia, em parte graças a Nelson Ferreira. O frevo poderia não ser o que é hoje. Poderia ser uma coisa de gueto, mas é uma das principais músicas de carnaval do Brasil. Argumentou. Ele estava se referindo principalmente ao papel que o maestro desempenhou na Rádio Clube de Pernambuco. Por que era importante? Porque o que tocava na rádio fazia sucesso. E aí, uma classe média do Recife queria consumir aqueles produtos. Então, as gravadoras instaladas no sudeste do país começaram a gravar discos com as composições que iriam fazer sucesso no Carnaval do Recife. Por quê? Porque sabia que isso tinha um público cativo aqui na capital de Pernambuco e de outros estados próximos que queriam comprar aqueles discos. As ondas da Rádio Clube de Pernambuco chegavam longe. Quando a gente estava fazendo a pesquisa para fazer o livro, a gente entrevistou o compositor Moraes Moreira, autor de frevos como Bloco do Prazer, Vassourinha Elétrica e Pombo Correio, entre outros. Numa entrevista pelo telefone em fevereiro de 2007, Moraes Moreira nos disse o seguinte: um dos fatores que me influenciou a compor frevo foram os programas da Rádio Clube de Pernambuco que escutava
quando era adolescente em Ituaçu, no interior da Bahia. Na época, Nelson comandava a direção artística da Rádio Clube de Pernambuco. Cresceu as vendas de aparelhos de rádio e, em 1932, o então presidente Getúlio Vargas fez um decreto permitindo que 10% da programação da rádio fosse destinada à propaganda. Isso é importante, por quê? Porque o rádio se tornou um negócio, e um negócio que a partir daí foi no crescente durante toda a década de 30. E nesse crescente da rádio, as músicas de carnaval tinham um lugar privilegiado. Nas ondas da rádio, o jornalista Mário Libânio e Nelson Ferreira criaram o Jornal do Frevo. Uma curiosidade, quem era o foca desse jornal, foca é uma pessoa que está começando no jornalismo, era simplesmente Antônio Maria, um compositor que viria a ser reconhecido nacionalmente e autor do belíssimo frevo número 1 do Recife. A Rádio Clube de Pernambuco fez o maestro ter contato com muita gente, como, por exemplo, Carlos Galhardo, que gravou 11 composições do maestro, Almirante, que gravou 5 frevos do maestro, Ângela Maria, Ari Barroso, entre outros. Em 1936, foi inaugurado o serviço de gravação em acetato da Rádio Clube de Pernambuco. A gente vai ler aqui uma frasezinha de Leonardo Saldanha sobre isso. Com isso, tornou-se o primeiro em gravação de discos e acetatos do Nordeste, centralizando boa parte da produção desta região, disse Leonardo. A emissora saía da dependência das gravações do Sudeste e também não precisava mais executar ao vivo as músicas que colocaria no ar. Também nos anos 30, apareceram as primeiras tentativas de organizar o Carnaval do Recife, que até então era livre. E nessa década, já existiam 165 agremiações em Olinda e Recife. Foi quando foi criada a Federação Carnavalesca de Pernambuco. Como a gente já viu aqui, a rádio teve um papel importantíssimo na consolidação do frevo em Pernambuco. A gente agora vai ler um trecho de uma entrevista de Nelson Ferreira, que ele fala da influência da rádio na carreira dele. Devo ao rádio ter me interessado pelo gênero de música mais próprio e mais querido da minha região, o frevo e o maracatu. O frevo tem uma força mágica, diabólica, fanatiza qualquer um. Não serei só eu. Creio que dentro de pouco tempo, o Brasil inteiro irá adotar o frevo. Música como essa não é capaz de ficar regional a vida inteira. Ele parecia antever que esse gênero musical viria a se tornar patrimônio imaterial do Brasil em 2007. Chegaram os anos 40. Nelson começou a década lançando uma música chamada Minha Fantasia para o Carnaval de 1940. Essa música ele quis fazer uma homenagem ao Clube Vassourinhas. Então, na introdução, ele colocou um pequeno trecho do hino número 1 do Vassourinhas. A partitura foi para o Sudeste, porque naquela época os discos não eram gravados aqui em Pernambuco. E lá, quem gravou essa canção foi o cantor Almirante. Depois da gravação, o cantor entrou em contato com Nelson e pediu mais detalhes sobre a composição. Nelson enviou a partitura. Em 1945, Almirante fez uma versão cantada de Vassourinhas e gravou. Durante essa gravação, o maestro era Severino Araújo, paraibano. Ele já tinha passado aqui por Pernambuco e disse: conheço essa música, é de Pernambuco. Se interessou também pela canção e em 1949, Severino Araújo e a sua orquestra fizeram a gravação histórica do Vassourinhas. Segundo Samuel Valente, esse foi um empurrãozinho que o Vassourinhas precisava
para sair por aí. Vamos ler agora um trecho de uma entrevista que Samuel Valente nos deu quando a gente estava fazendo a pesquisa para o livro. Ele está se referindo à gravação feita pelo maestro Severino Araújo. Depois disso, Sivuca ouviu a música tocada por Severino Araújo e gravou. A orquestra de Zacarias também fez uma gravação. E mais tarde foi a vez de Altamiro Carrilho. E tudo começou numa reverência, que Nelson fez em Minha Fantasia. Samuel Valente também acrescenta aqui. Vassourinhas hoje tem mais de 100 gravações. E o mesmo não ocorreu com músicas de outras agremiações pernambucanas. Os anos 40 foram a era de ouro da rádio em Pernambuco e no Brasil. A rádio se tornou um negócio mais robusto. As gravadoras queriam gravar composições que fossem tocadas nas rádios. A Rádio Clube foi o nascedouro de inúmeros talentos. Por lá passaram Chacrinha, que foi locutor, José Renato, Chico Anísio, o embolador Manezinho Araújo, o ator Lúcio Mauro, a cantora Salomé Parísio e o comediante José Santa Cruz, além de Antônio Maria, que a gente já citou aqui em outra parte. Como a rádio estava um negócio mais robusto, a orquestra da Rádio Clube de Pernambuco chegou a ter 18 integrantes, formando um time que tinha nas veias o micróbio do frevo. Vou contar aqui para vocês alguns desses nomes. Felinho, que fez variações para o Vassourinhas, que até hoje são tocadas aqui no Recife. Levino Ferreira, autor de frevos, valsas, maracatus, choros e música sacra. Zumba, que compôs mais de 100 frevos. Lorival Oliveira, autor de frevos também consagrados. E José Menezes, uma das maiores discografias do frevo. Os cantores da orquestra eram Luiz Bandeira e Claudionor Germano. Claudionor Germano se consagrou nessa década como cantor de frevos. Além de cantor, Luiz Bandeira era também compositor. Ele é o autor de pelo menos 2 frevos que tocam sempre nos carnavais do Recife. Voltei Recife e É de Fazer Chorar. Ainda na era de ouro da rádio, chegou na recepção da Rádio Clube de Pernambuco um rapaz paraibano, albino, procurando o senhor PRA8. PRA8 era o número do prefixo da rádio. Anos mais tarde, esse rapaz ficou conhecido como Sivuca e ele, numa entrevista, falou como foi esse diálogo dele logo assim que ele chegou na Rádio Clube de Pernambuco. A gente vai ler aqui para vocês. Isso é Sivuca falando. Eu fui lá numa quarta-feira. Na frente da rádio havia uma salinha com um balcão e uma mesa de telefone com a telefonista que recebia recado. Uma senhora meio gordinha, Dona Eliodete. Ela estava brincando com um gatinho. Pensei que ela fosse a dona do rádio, porque no interior tem aquelas quitandas, aquelas bodegas com aquelas senhoras que ficam na porta, esperando as pessoas para comprar. Eu cheguei e disse, a senhora é a dona do rádio? Eu cheguei e disse, a senhora é a dona do rádio? Ela disse, não senhor, eu sou a telefonista. O senhor quer falar com quem? Eu queria me inscrever para entrar num programa de calouros. Ela disse, isso é com o senhor Nelson. Aí chamou o maestro Nelson Ferreira. Ele chegou e disse, quem é que toca aqui? Sivuca respondeu, né? Sou eu. Quer tocar uma coisinha para mim? Nelson falou. Quero. Sivuca estava com a sanfona debaixo do braço. Pegou a sanfona e tocou um frevo chamado Mexe com Tudo, de Levino Ferreira. Nelson olhou para ele espantado. E você tocando desse jeito quer ir para um programa de calouros? Não, senhor. Um momento. Nelson pegou o telefone e disse, ô Antônio Maria, vem cá ouvir uma coisa. Venha ver esse menino que chegou aqui de Itabaiana. Juntaram-se mais uns 3. Toca outra música aí, disse Nelson. Aí ele tocou Tico-Tico no fubá. Nelson disse depois, toque mais outra. Aí ele tocou Silêncio, que era uma valsa do próprio Nelson. Segundo Sivuca, Nelson marejou o olho e disse, você quer fazer um programa amanhã aqui? Faço tudo, disse Sivuca. Nelson chamou Antônio Maria e disse, Antônio Maria, redige um programa para amanhã. Nesse tempo, se fazia um programa chamado 1/4 de hora, que eram 3 músicas que a gente chegava na rádio e tocava ao vivo. Depois passava no caixa e recebia o cachê. Foi esse programa que eu fiz. Muito bonito. Foi aí que Nelson me pôs o nome de Sivuca. Ele ficou meu amigo e foi uma amizade muito bonita. Depois disso, todas as vezes que Sivuca vinha ao Recife, ele ia na casa do maestro.
Depois da Segunda Guerra, a Coca-Cola chegou ao Recife. A cidade começou a sofrer com o êxodo rural, a cidade inchava, como dizia Mário Melo, e a Rádio Clube não estava mais sozinha. Apareceu a Rádio Jornal do Comércio em 1948. E também nesse mesmo ano surgiu a Associação das Escolas de Samba de Pernambuco. Esse é só o começo de uma longa história que a gente vai ver nos anos seguintes. Na década de 50, Nelson compôs alguns dos frevos de ruas mais brilhantes da sua carreira, como Gostosinho, Gostosão, Gostosura, Esquenta Mulher e Come e Dorme, entre outros. Na época, todos foram considerados uma inovação. Outro fato curioso é que Nelson achava difícil o gênero frevo de rua. E todos esses frevos entraram para a história do ritmo. Ainda na década de 50, o maestro andava com saudade dos carnavais dos anos 20, que passava os blocos líricos, acompanhado por orquestras de pau e corda, com um coro feminino cantando as músicas dos carnavais. Essa saudade fez ele compor uma música que viria a se chamar Evocação número 1, que marcou a vida e a carreira do maestro. Da história de Evocação número 1. Ele compôs em 1955, mas ele só queria gravar do jeito que estava na cabeça dele, imitando os blocos da década de 20. Em 1955, ficaram prontos os estúdios da Rosenblit, a primeira gravadora fora do eixo Sudeste-Sul. Então, em 1956, José Rosenblit, que era o dono da gravadora, e Nelson Ferreira, que era então o diretor artístico, lançaram um compacto para o Carnaval de 1957. No lado A, que eles achavam que iam fazer sucesso, eles colocaram uma canção de Capiba chamada Maracatu Nação Nagô. E no lado B, colocaram Evocação, que depois veio a se chamar Evocação número 1, porque o maestro fez mais 6 evocações. O que levou o maestro a gravar, a tirar da gaveta Evocação. Por acaso, em 1956, ele encontrou com Bandeira, que era o diretor do bloco Batutas de São José, que lhe pediu uma canção para o carnaval do ano seguinte. E aí Nelson ofereceu Evocação. A gravação de Evocação número 1 foi uma superprodução para os padrões da época. Eram 20 cantoras do bloco Batutas de São José ensaiando, mais a orquestra. Segundo o maestro José Menezes, que participou desse ensaio e da gravação, os ensaios foram muito árduos, porque era difícil coordenar tudo isso ao mesmo tempo. Foram vários ensaios e não tinha cantora de fora, porque durante o tempo foi dito que a gravação tinha cantora de fora, não tinha. Era só as cantoras do Bloco Batutas de São José. E Nelson queria a gravação exatamente como eram cantados cantados frevos líricos dos anos 20, começando com um apito, orquestra de pau e corda e um coral feminino levando a canção. E assim foi, a Evocação foi gravada e estourou nas paradas de sucesso do Rio de Janeiro, antes do sucesso da música chegar aqui ao Recife. Evocação venceu o concurso de músicas de carnaval da Rádio Nacional. Nesse concurso, estavam inscritas mais de 600 canções. Então foi um estouro, assim, foi para surpresa de Nelson e do José Rosenblit, Evocação estourou. Evocação número 1 vendeu 100 mil cópias. Foi o maior direito autoral pago até então. Uma das coisas que mais contribuiu para o sucesso de Evocação foi o fato da Rosenblit estar funcionando aqui no Recife. Segundo Nelson Ferreira, Evocação
não tinha condições de ser gravada no Sudeste. Numa entrevista, o maestro Nelson Ferreira falou sobre a evocação número 1. Vamos ver o que ele disse. Evocação foi o fenômeno da minha vida como compositor. Em 57, foi tocada durante 2 meses, no Rio e em São Paulo, nas paradas de sucesso. E de nada adiantou a trabalheira dos compositores cariocas, pois, na verdade, o povo é quem escolhe. Em outra entrevista, o maestro disse o seguinte sobre evocação número 1. Sempre foi meu desejo ver gravado um frevo de bloco, por considerar este gênero, do original carnaval pernambucano, digno de maior repercussão, como outros ritmos nossos, tais como frevo de rua, frevo canção e maracatu. Encontrando-me certa vez com Bandeira, tesoureiro e um dos fortes esteios do bloco Batutas de São José, pediu-me ele uma marcha para o seu bloco, pois neste carnaval o Batutas festejaria o seu jubileu de prata. Prontamente ofereci a vocação. A Rosenblit foi a primeira gravadora fora do eixo Sudeste-Sul. Ela nasceu da vontade do empresário José Rosenblit, que na época tinha uma loja de móveis aqui no Recife chamada Bom Gosto. José Rosenblit era muito ligado e também nessa loja também vendia discos. Então ele conhecia uma parte do pessoal de cultura por causa dessa loja dele que também vendia discos. Nelson foi convidado a ser o diretor artístico dessa empresa. Uma das primeiras coisas que ele fez na Rosenblit foi tentar resgatar os frevos antigos, todos do começo desse século. Para isso, ele foi na sede dos Lenhadores, pegou umas partituras lá, incluindo uma composição do mestre Zuzinha, que ainda estava sem título. Esse primeiro disco foi chamado Carnaval do Recife Antigo, tinha 8 composições e o jornalista Mário Melo escreveu a contracapa. Mário Melo também colocou o título na composição de Zuzinha, que ainda estava sem nome. Ele colocou Divisor de Águas. Por quê? Porque mostrava o que foi o frevo e para onde estava indo. Capitão Zuzinha foi um dos compositores que começou a dar ao frevo o formato que ele tem hoje. A Rosenblit emplacou muitos sucessos, resgatou todo um cancioneiro popular dos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas, gravou 560 discos de 78 rotações por minuto e chegou a ter 22% do mercado nacional de discos e 50% do mercado regional. A década de 60 começou com Nelson Ferreira lançando um dos discos mais bem-sucedidos da sua carreira, O Que Eu Fiz e Você Gostou. Era uma coletânea de vários sucessos do compositor, como Borboleta Não É Ave, que tinha sido gravada já em 1923, Dedé, de 1930, e Minha Fantasia, de 1940. Para esse mesmo carnaval, a Rosenblit lançou também o disco 25 anos de Capiba. Os 2 LPs fizeram muito sucesso e a fábrica da Rosenblit teve que trabalhar dia e noite para atender todos os pedidos. No ano seguinte, 1960, a Rosenblit lançou mais 2 coletâneas dos 2 compositores. O de Nelson chamava-se O Que Faltou e Você Pediu, e o de Capiba, Carnaval Começa com C de Capiba. Os 2 discos também fizeram muitos sucessos. E todos os 4 discos que eu citei aqui, eles tiveram várias reedições. Foram reeditados várias vezes. Em 1960, as escolas de samba do Recife já eram uma potência, segundo o jornalista José Teles. Em 1962, o colunista Aramis Trindade disse que o samba tomou conta do Carnaval do Recife e engoliu o frevo. Depois dessa publicação, Nelson Ferreira deu a seguinte resposta: não sou contra o samba, repito. O que combate é a interferência desabusada das escolas de samba nas ruas e nos clubes sociais da capital do frevo. É a ajuda financeira àquelas escolas que só aparecem no carnaval no desvio de verbas, que fazem falta a lenhadores,
a uma Lavadeiras de São José, a um Maracatu Elefante, a um Madeiras do Rosarinho ou a um Caboclinhos Canidé, que passa o ano inteiro numa tremenda luta para sobreviver. É realmente triste ver tanto dinheiro gasto em escolas de samba, quando sabemos que um Batutas de São José, tradição do nosso carnaval, está despejado da sua sede e um Vassourinhas, mais que cinquentenário, não pode se exibir este ano porque anda suplicando. Me dá um dinheiro aí para comprar minha sede. Em 1966, o samba continua dominando o Carnaval do Recife e os salões dos clubes sociais. O samba foi mais executado do que os frevos, segundo os jornais da época. Isso provocou uma polêmica e aí o escritor Gilberto Freire escreveu um artigo chamado Recifense sim, Subcarioca não, que agora a gente vai ler um trecho aqui para vocês. No Recife, matasse o frevo, o passo, o maracatu, o clube popular, o bloco, a espontaneidade, para quase oficializar-se o samba, a escola de samba, o arremedo ou a caricatura do carnaval carioca, chega a ser um crime de traição ao Recife ou a Pernambuco. Houve uma despernambucanização sistemática do carnaval de 1966. Um carnaval do Recife em que começa a predominar escolas de samba ou qualquer outro exotismo dirigido já não é um carnaval recifense ou pernambucano. É o inexpressivo, postiço e até caricaturesco carnaval subcarioca. De modo que a inesperada predominância no carnaval deste ano do samba subcarioca deve alarmar, inquietar e despertar o brio de todo bom pernambucano. É preciso que a invasão seja detida e que o carnaval de 67 volte a ser espontaneamente recifense e caracteristicamente pernambucano. Uma das características do Carnaval do Recife sempre foi a irreverência. E a gente também estava num período que a irreverência não era bem-vinda, afinal de contas, o país vivia uma ditadura. Em 1966, uma grande cheia inundou grande parte da cidade. A sede da Rosenblit ficava em Afogados e foi totalmente destruída por essa cheia. Depois disso, a Rosenblit começou a ter dificuldades financeiras porque o prejuízo foi muito grande. Em 1970, o olhar do maestro ficou triste. Muitas coisas contribuíram para isso. Primeiro, o frevo já não ocupava mais o lugar de destaque que tinha no cenário musical local. A crise na Rosenblit, que também contribuiu para o frevo ser menos divulgado. A Rosenblit tinha um papel de destaque na divulgação do frevo, porque ela gravava as músicas 4 meses antes do carnaval, começava um processo de grande divulgação nas rádios e distribuía as partituras com músicos de vários locais do Nordeste. Além disso, Nelson morava na mesma casa há 38 anos, na Rua dos Palmares, em Santa Amaro. O maestro teve que se mudar porque naquele local iria passar a Avenida Mário Melo. Espirituoso, no dia que estava se mudando, Nelson disse: "Estou abrindo alas para Mário Melo." Em 1972, foi a primeira vez que Nelson teve que passar um carnaval fora do Recife. Ele foi contratado para tocar na Fênix Alagoana, um clube social lá de Maceió. Guedes Peixoto, também outro grande mestre do frevo, também foi tocar em João Pessoa. Em 1972, o compositor baiano Caetano Veloso lançou Chuva, Suor e Cerveja, um frevo que fez muito sucesso. Foi o compacto, na época, mais vendido para este carnaval. Nelson Ferreira considerou o frevo um dos melhores que ele já tinha escutado, elogiou a composição em público e achou que era uma inovação muito interessante. Localmente, essa composição foi muito criticada porque introduziu instrumentos elétricos no frevo. Ainda em 1972, Nelson Ferreira comemorou os 50 anos de vida artística. O marco disso foi a composição Borboleta Não é Ave, que ele tinha composto em 1922 para o Bloco Concórdia, que era o bloco que existia na rua onde ele morava, aqui no Recife. Para comemorar o cinquentenário de Nelson,
a Rosenblit decidiu lançar 5 discos, com frevos canção, frevos de bloco, frevos de rua e também canções românticas do compositor. Ainda nas comemorações dos 50 anos de carreira, ele foi dar muitas entrevistas em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. Numa dessas entrevistas foi em São Paulo, ao programa Clube dos Artistas. Depois da entrevista, Nelson e o compositor Luiz Vieira foram ao restaurante de Jeito. Lá, encontraram Chico Buarque de Holanda. Luiz Vieira perguntou a ele se ele gostaria de conhecer pessoalmente Chico Buarque. Nelson disse que sim. Quando Chico estava apertando a mão de Nelson, cantou a letra de Evocação inteira, sem errar uma vírgula, segundo as palavras do maestro. Vamos ver agora o que o maestro falou desse encontro. Para mim, já o quebrado pelo tempo, aquilo me causou profunda emoção. Era um dos mais autênticos representantes da MPB que prestigiavam uma composição minha. Foi magnífico. Ver Sua Excelência Chico Buarque de Holanda cantando uma música que não era da sua geração. Era muito comum, na década de 70, os jornalistas perguntarem a Nelson se ele se incomodava com os compositores cantando e compondo frevo. Nelson Ferreira respondeu o seguinte: não, o frevo dos compositores do Sul não prejudica os do Norte. Enquanto os compositores do Sul não faziam frevo, o frevo era posto de lado. Estamos sentindo que alguns compositores famosos estão fazendo frevo, como Caetano Veloso, Chico Buarque. O frevo é a música popular do Brasil. E o que estão fazendo é a integração da MPB. O Carnaval do Recife continuava decadente e Nelson Ferreira era contra um desfile oficial das agremiações. Ele achava que as agremiações deveriam desfilar livremente, como sempre ocorreu no Carnaval do Recife. Vamos ler aqui um depoimento do maestro falando disso. O carnaval de rua daqui do Recife hoje em dia é para uma pequena minoria privilegiada, pois com o cordão de isolamento e o policiamento ostensivo, só quem tem direito a ver as agremiações são aqueles que têm dinheiro para comprar as arquibancadas. Ao mesmo tempo que o carnaval estava decadente, em 1973, o historiador Leonardo Dantas Silva criou a primeira edição do Baile da Saudade. Esse baile, ele tinha uma proposta que era executar os frevos compostos entre 1909, que foi o hino do Vassourinhas, até 1957, que foi o carnaval que foi lançado, Evocação número 1. A orquestra de Nelson Ferreira tocou nas 2 primeiras edições desse evento. Logo depois, o compositor Zoca Madureira criou o Bloco da Saudade, que é um bloco lírico que alimentou, que foi uma sementezinha e fez voltar a cena cultural do Recife, muitos blocos líricos que hoje desfilam pela cidade durante o carnaval. A Rosenblit continuava com dificuldade, né? Mesmo com dificuldade, ela lançou 3 discos de Nelson, comemorando o meio século de carreira de Nelson, né? Que foram os de frevo de bloco, frevo canção e os de frevo de rua. Em 1973, as orquestras de Nelson Ferreira, Guedes Peixoto e o cantor Jair Rodrigues fizeram uma grande apresentação no Clube Português. Os jornais chamaram a apresentação de Alucinação Coletiva. O Carnaval do Recife continuava com os mesmos problemas, decadente, com comissão julgadora, a passarela estava se esvaziando. A Liga dos Carnavalescos fez um documentário sobre o Carnaval do Recife, mostrando as ruas do Recife vazias durante o Carnaval. E tudo isso vinha engrossar o couro de que o Carnaval precisava voltar a ser como ele era antes. A Rosenblit continuava com dificuldade financeira. Para o ano de 1973, a Rosenblit só lançou um disco para o carnaval. Isso, o próprio Nelson Ferreira disse que isso era muito pouco para o carnaval e para a quantidade de compositores que existiu e girava em torno do Carnaval do Recife. Em 1975, veio outro golpe na Rosenblit. Uma grande cheia deixou todo o parque fabril da empresa debaixo d'água.
Foi a terceira enchente em menos de 10 anos. Resultado, naquele ano, a Rosenblit não conseguiu lançar para o carnaval seguinte o suplemento de carnaval, que ela editava desde 1958. Ainda em 75, Nelson se mudou para a rua Rui Lucena, na Boa Vista. Quando chegou com a mudança, ele percebeu que o piano não ia conseguir entrar na escada que dava acesso ao apartamento. Então o piano foi parar na Rosenblit, já que o piano da Rosenblit tinha sido estragado com a cheia de 75. Chegou o carnaval de 1976, que seria o último do maestro. Ele não recebeu nenhum convite para tocar em Recife. A Associação Atlética da Bahia chamou a Orquestra de Nelson para tocar lá no carnaval. Era a Orquestra de Nelson e o conjunto Novo Rio, que se apresentaram na Associação Atlética da Bahia. Segundo os jornais baianos, a Orquestra de Nelson suplantou o Grupo Carioca e foi um sucesso as apresentações de Nelson Ferreira lá em Salvador. Em abril de 1976, o maestro teve um AVC, passou uns dias hospitalizado e em dezembro ele sentiu um mal-estar quando estava falando ao telefone, foi hospitalizado e aí no dia 21 de dezembro ele faleceu. Os maiores vestígios de Nelson Ferreira estão na boca dos pernambucanos, que a cada carnaval cantam os seus maiores sucessos.